Qual é, pessoal? Beleza? Vamos resolver uma questão hoje? Bom, a questão é a seguinte. Colégio Naval 2019. Considere dois navios de guerra, uma corveta e uma fragata. A corveta é a que está embaixo e a fragata é a que está em cima. E ambos navegam paralelamente em um trecho retilíneo. Então, já podemos ter uma ideia de que vai ser uma questão de movimento retilíneo, né? Ainda não sabemos qual tipo, se vai ter aceleração ou não. Bom, vamos lá. Sabendo que a corveta apresenta um comprimento de 100 metros e se locomove com velocidade escalar média de 20 metros por segundo. Ou seja, se o cara está falando em velocidade escalar média, ele está desconsiderando mudanças de velocidade. Então já podemos ter em mente que a corveta vai ter um movimento retilíneo uniforme, né? MRU. Vamos continuar lendo. E a fragata apresenta um comprimento de 130. Então, a fragata apresenta um comprimento de 130 metros. E se locomove também em movimento uniforme, mas com a velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Ou seja, é uma questão onde nossos dois móveis se locomovem com uma velocidade constante. É uma questão essencialmente de MRU. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que a gente vai trabalhar apenas com a equação horária do movimento, que é essa que eu escrevi aqui para vocês. Então, beleza. Ele quer saber, então, vamos lá. Calcule em segundos o intervalo de tempo necessário para que a corveta ultrapasse a fragata. Então, ele quer saber o tempo necessário para que uma embarcação, no caso a que está atrás, ultrapasse a que está na frente, né? Ou seja, a corveta ultrapassar a fragata. E aí, ele descreve a situação que a corveta, o movimento começa exatamente no momento em que a frente da corveta está na mesma posição, vamos dizer assim, da traseira da fragata e termina exatamente no momento onde a frente da fragata está na mesma posição que a traseira da corveta. Então, para resolver exercícios desse tipo, onde o comprimento no caso das embarcações são relevantes, né, é interessante a gente colocar um ponto de referência. Por exemplo, eu vou colocar aqui, porque eu escolhi dessa forma, mas você poderia colocar a sua referência em cada embarcação do jeito que você quisesse. Vou colocar a referência da corveta na traseira dela e da fragata na frente dela. Eu só estou fazendo isso porque o final do movimento vai ser esses meus dois pontos, né, na mesma posição, e eu acho que escrever isso é conveniente, é fácil, beleza? E aí, para a gente também melhorar nossa representação, eu vou colocar um eixo coordenado, certo? Onde o ponto 0 é exatamente o ponto da minha referência da corveta, tá bom? Então, eu refiz aqui, né, o desenho, e para a gente ter uma visão um pouco mais simplificada, né? Sem muito rabisco. E qual é a ideia? A gente vai escrever uma equação horária para cada partícula, né? No caso, nossa referência. Uma equação horária para a corveta, uma equação horária para a fragata, considerando que a nossa referência da corveta é o nosso ponto 0. Então, a gente vai começar escrevendo uma equação para a corveta. A gente vai ter que a corveta vai ter a sua posição, né? Vai começar, qual é a posição 0, a posição inicial da corveta? Da forma que eu desenhei, é o próprio 0. Mas a velocidade da corveta, que eu já assinalei aqui na nossa leitura, que vai ser 20 vezes o tempo. Então essa aqui é a equação horária da corveta. Faço o mesmo processo para a fragata, beleza? Porém, a posição inicial da fragata não é o ponto 0, porque a minha referência já está na frente, Coloquei aqui, né, minha referência. Então, como eu vou poder descobrir essa distância aqui? Bom, repara aqui no nosso desenho da esquerda. Essa distância ali é exatamente o comprimento da corveta mais o comprimento da fragata, ou seja, 230 metros. Então, a posição inicial para a fragata, segundo o desenho que eu fiz, é 230. Mais a velocidade da
fragata, que eu assinalei na questão aqui, ó, 10 metros por segundo, vezes o tempo. Tenho duas equações horárias, uma para cada embarcação. Então, agora é só analisar a condição final, ou seja, a posição tanto da corveta como da fragata. No caso aqui, né, eu estou falando dos pontos de referência que eu coloquei, eles vão ser o mesmo. Então basta fazer o quê? Posição da corveta é igual à posição da fragata. Lembrando que eu estou falando da posição do ponto de referência que eu usei para descrever a questão. Dependendo de como você bota essas referências, essa condição aqui pode ser um pouco diferenciada, beleza? Antes de resolver, se você puder compartilhar o conteúdo e curtir e se inscrever no canal para dar aquela força, vai ajudar muito. Bom, posição da corveta é essa equação que está aqui. Vamos lá, 20t é igual. Posição da fragata é a segunda equação, que é 230 mais 10t. Jogando esse termo aqui para a esquerda, a gente vai ter o quê? 10t é igual a 230. Portanto, o tempo necessário para a ultrapassagem é de 23 segundos. Valeu? Então, gabarito letra D. Valeu, pessoal. Obrigado por assistirem. E é isso aí. Valeu!